Meu camarada, você já se perguntou por que você está na Terra? O vídeo de hoje é sobre isso. Bem-vindos ao nosso canal, o canal do Gabriel. Aqui tem de lezeira, sabedoria, tudo que você pensar. Cara, se eu te perguntasse por que você está na Terra, você vai analisar e pensar, pô, é um canal de um crente. Então o crente vai dizer o quê? Eu estou na Terra para fazer a vontade de Deus. É verdade? Sim, mas isso precisa ser melhor entendido. Porque para pensar, seria mais ou menos eu dizer assim, Deus é egoísta porque ele só quer que você faça a vontade dele. Só que aí é que tá. Se Deus é egoísta, por que ele nunca fulminou aqueles que decidem viver contra sua vontade? Você acha que Hitler viveu a vontade de Deus? Não. Por que ele não mandou fogo do céu e consumiu a vida de Hitler? Pelo simples fato de que Deus também concede a oportunidade de você escolher ou não a sua vontade. Veja que curioso. Quando Deus fala para a gente viver a sua vontade, nós cristãos usamos uma palavra chamada propósito, que basicamente é a finalidade da vida de alguém na Terra. Então Deus te criou com uma finalidade. Só que você pode escolher ou não viver essa vontade. O curioso é que o propósito aponta para as duas coisas que são as mais discutidas na religião. Calvinismo e arminianismo. Predestinação ou eleição. O curioso é que o propósito aponta para as duas coisas ao mesmo tempo. Veja só o texto de Salmos. Salmo 139:16 diz o seguinte: Os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Bom, Deus já tinha escrito e determinado cada dia da minha vida sem sequer me consultar. Então, será que isso aqui é bom? Aí eu tenho um outro texto para provar para você. O livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim: Eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para lhe dar o fim que vós esperais. A Bíblia diz que Deus pode nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, se Deus é bom, e se o que Ele tem para nós é bom, por que a gente não vive? É porque aí é que está. A gente é que tem que escolher viver a vontade dEle. E preste atenção nesse versículo aqui no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, aonde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Traduzindo, se eu sou tudo o que vocês dizem que eu sou, por que vocês não estão me honrando como deveria? Ou seja, existe a liberdade. Olha, por exemplo, um outro texto no livro de Romanos, no capítulo 8 e o versículo de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, tudo coopera para aquele que vive o propósito. Agora, o livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É a única na Bíblia que é boa, perfeita e agradável. Então por que a gente não vive essa vontade boa? É porque basicamente a gente entra em um choque de sistema. A gente fica entre escolher a vontade de Deus e a nossa. Geralmente a gente escolhe a nossa. A sua vontade é boa? Quantos aqui podem deixar num comentário aqui embaixo? Às vezes que você tentou fazer alguma coisa que ia dar muito errado. Você já tentou casar com uma pessoa que, se você tivesse casado, meu irmão, ia ser um desastre. Você já tentou trabalhar num lugar que, se você tivesse trabalhado, ia ser o B.O. Eu conheço, já ouvi testemunho de pessoas que eram assaltantes de banco e, se tivesse dado tudo certo para eles assaltar o banco na última vez que eles quase foram, eles teriam morrido, não morreram pela misericórdia de Deus. Então, quando eu digo assim, você nasceu para fazer a vontade de Deus, eu estou falando desse Deus que cuida de você até os mínimos detalhes. A Bíblia diz que Ele contou até os fios de cabelo da sua cabeça. Quando eu digo que Deus tem um propósito para você, eu digo, Ele tem um caminho puro para você. Só que qual é o problema? É que você pode escolher, inclusive, não querer viver isso. E aí? Aí você vai ter que viver a sua vontade. E qual é o problema disso? É que toda escolha tem uma consequência. É simples assim. Querido, nem sempre é fácil, mas é a única forma de ser feliz. Como é que eu sei disso? Pensa aí. Quem é que sabe melhor sobre a criatura? Quem criou ou a própria criatura? Se você perguntar para um liquidificador o que ele veio na Terra fazer, ele não vai saber explicar, mas se você ler um manual de instrução, conversar com o fabricante ou com o vendedor que já foi instruído pelo fabricante a função dele, eles vão te explicar qual a função. Então, quando nós falamos de humanidade, quem é o criador do homem? Deus. Quem melhor do que Deus sabe todo o potencial do homem? E deixa eu te falar uma coisa.
Nós vivemos um período de asfixia emocional. Sabe o que é asfixia? Asfixia é você ter ar e não conseguir liberar. Nós vivemos um período de asfixia. As pessoas que estão me ouvindo agora, nesse vídeo, estão com ansiedade, com depressão, com toque, com TAG, com tantas doenças assim, são pessoas, cara, que têm potencial para tocar milhões de pessoas, para curar pessoas, para alcançar pessoas. Por que não estão sendo? Por que não estão vivendo tudo isso? Basicamente, é porque ainda não entraram no propósito de Deus. Cara, propósito de Deus não diz respeito a simplesmente fazer a vontade de Deus e fazer Deus feliz. Meu amigo, é a única forma do homem ser feliz de verdade. A única. Você pode ter um momento de curtição, mas felicidade de verdade é só quando você aceitar se render ao propósito de Deus. E lá está a felicidade plena. Sabe o que a Bíblia diz? Olha esse versículo para terminar o vídeo. Salmo 128, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A felicidade reside em temer a Deus e obedecer à voz do Senhor. Não é que não obedecer a Deus significa que vou ser castigado. É que não obedecer a Deus significa que você nunca vai render tudo aquilo que você pode render. É basicamente você pegar uma bicicleta e querer fazer dele uma lâmpada. É basicamente você pegar um celular e querer fazer dele uma prancha de surf. Não vai dar certo. Por quê? Porque eles não foram criados para isso. Você não foi criado para viver para você. É tanto que, se você quiser se ver, você tem que olhar em uma outra coisa, em um espelho, em uma câmera de um celular. Porque você não foi feito para olhar para você. Você foi feito para olhar para o outro e para cuidar do outro. E quando você cuida do outro, você tem felicidade. Quer ver uma coisa? Eu te pergunto aí, quantos de vocês aí que estão assistindo o vídeo já ajudaram alguém que estava precisando? E você pode dizer, cara, eu me senti tão bem que se eu tivesse ganhado R$1 milhão naquele dia, eu não teria ficado tão bem quanto eu fiquei. É isso aí que é felicidade. Por quê? Porque você veio à Terra para fazer isso. Então, nessa hora eu quero orar por você, para encerrar esse vídeo. E eu quero te pedir, por favor, se esse vídeo te abençoou, se inscreve no canal, curte, comenta um amém, compartilha esse vídeo com alguém e que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nós estamos orando em nome de Jesus para te pedir que o Senhor venha nos guiar para o teu propósito certo, para a tua vontade. Que o Senhor venha tirar de nós todas as vendas que nos faz ver o Senhor como mal e que nós possamos ver o Senhor como bom e como justo que o Senhor é. Seja conosco, que o Senhor derrame a tua bênção sobre nós e que cada pessoa que assistiu esse vídeo, que o Senhor trouxe até esse vídeo, seja abençoada e possa ter a sua vida impactada e transformada, não por mim, mas pelo Senhor e pelo poder do teu nome. Seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Valeu!